Vamos para João. Eu vou dar 3 textos, nós vamos estar estudando hoje, baseado em 3 textos da Bíblia. Primeiro texto vai ter João, pode segurar aí, mas o primeiro texto é Mateus capítulo 16, tá bom? Mateus 16, 13 a 18. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns profetas. Mas continuou ele: Quem dizeis vós que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado ou feliz és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus faz uma pergunta àquelas pessoas que estavam seguindo, principalmente aqueles mais próximos, os seus discípulos, os apóstolos. E aí então é interessante que Jesus faz uma pergunta a eles e diz assim: Que dizeis o povo que eu sou? O que vocês acham que o povo acha e quem eu sou? E aí eles então responderam: Olha, Jesus, o que estão dizendo aí, eles estão achando que tu és um profeta, que tu és Elias, ou que tu então seja João Batista. Aí Jesus então diz: Olha, diante do que o povo está dizendo, a visão do que o povo está falando é uma, mas vocês, que são mais próximos de mim, que andam, que caminham comigo, vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí então Pedro, ousado, ele diz a respeito de Jesus e diz: Olha, tu és Jesus, o Filho de Deus. E eu gostaria de continuar essa introdução pedindo a participação de vocês. Se Jesus estivesse aqui nessa noite, e aí eu vou pedir que agora você coloque nesse papelzinho, em uma única frase, se Jesus lhe perguntasse e dissesse assim: Quem vós dizeis que eu sou? O que você responderia para ele? Coloque aí nesse papelzinho em uma frase bem resumida. Se Jesus perguntasse, não vá fazer cola de Pedro não, né? Se Jesus perguntasse para você andando com Jesus, e ele então está te perguntando: Você, quem eu sou para você? Quem Jesus é para você? E aí, você vai ter um tempinho para poder colocar aí e a gente dar continuidade então no nosso estudo. Quem é Jesus para você? Vamos agora para João? João capítulo 2, vamos ver o que nos diz João então. Guarda aí esse papelzinho e no final nós vamos ver o que nós respondemos aí. Enquanto você está chegando em João capítulo 2, João capítulo 2. Vamos ver, eu não posso sair daqui porque está sendo filme. Então eu vou sair depois, Eduardo, eu vou jogar o pepino nas mãos dele, né? Depois ele vai editar. Gente, vamos ver quem é Jesus, como é que nós achamos, o que nós achamos a respeito desse Jesus. Quem tiver coragem para responder, nós não estamos julgando aqui o que é certo, o que é errado, né? Mas quem é Jesus para essa igreja? Para você, quem é Jesus? Quem poderia dizer o que você colocou aqui? Irmão Edilson, quem é Jesus? Dono. Então Jesus é dono. Para você, irmão Edilson? Jesus é o Senhor da sua vida. Salvador. A base de tudo. Eu ouvi aqui. Pão da vida. O que mais? Jesus, Filho de Deus, para o Senhor João. E aí, o que mais? Deus que reina? Tá ok. Então, João capítulo 2. E aí, se você não disse, no finalzinho a gente pergunta mais. João capítulo 2 nos mostra o seguinte: é uma história bem conhecida, acho que todos nós conhecemos, não carece da gente ler todo o texto. Do versículo 1 ao versículo 11, nos fala a respeito de uma festa em Caná da Galileia. Então, deixe-me dizer aos irmãos o que aconteceu lá, que nós vamos lembrar.
O Senhor Jesus estava iniciando o seu ministério e aí ele foi convidado para essa festa lá em Caná da Galileia. Era um casamento e aí em determinado momento da cerimônia, em determinado momento da comemoração daquela festividade, Maria percebe que falta vinho. E naquela época, faltar vinho em uma festa de casamento era uma desonra. Então, provavelmente, como organizadora da festa, Maria olhou e disse: e agora? Primeiro que é o meu nome que está em jogo. Nesta organização, vai mostrar que eu não organizei a festa como deveria, e aí não vou ser convidado para organizar outras festividades. De outra forma também, os noivos seriam ridicularizados diante da sociedade, porque as pessoas iriam dizer: nos convidou para uma festa e deixou faltar vinho. E aí então Maria chega e comunica ao Senhor Jesus e diz: ô Jesus, o negócio é o seguinte, ela só faz uma informação. Ela chega e diz a seguinte afirmação para Jesus: olha, faltou vinho. Jesus poderia muito bem dizer: tem nada a ver com isso. Não é minha responsabilidade fazer nada. Quem organiza a festa é você. Você que se vire para o outro lado. Mas aí é interessante que havia ali talhas, né? Ou seja, recipientes onde se guardava água. E estes recipientes cabiam em torno de 80 a 120 litros de água. E aí Jesus então pediu que enchesse aquelas talhas de água, e Jesus então transformou a água em vinho. Quando Maria percebeu que todo mundo estava sendo servido, que todas as pessoas naquele momento tinham vinho, ela olha então provavelmente para o Senhor Jesus, e você então imagine, na visão de Maria, quem Jesus era para ela naquele momento. Se alguém naquele momento Jesus perguntasse para ela diante de tal feito e dissesse: Maria, neste momento, quem eu represento na sua vida, quem eu sou para você? O que ela responderia? Diga-o, pode dizer algo. Provedor? Batemos na trave, estamos quase. Na visão de Maria, quem era Jesus naquele momento? Não, ele não salvou nada naquele momento. Salvou o casamento, né? Salvou da vergonha. Mas para Maria, ou para outros que estavam ali naquele momento, quem era Jesus? Não. Diante do feito de Jesus, na visão das pessoas, Jesus era aquele que transforma. Ele transformou a água em vinho. Então todas as pessoas saíram comentando e dizendo: olha, houve um homem em determinada festa, porque o comentário se espalhou e todo mundo sabia que em determinado momento, aliás, nem todos, mas os mais próximos, passaram a ficar sabendo que foi Jesus que transformou. E principalmente para Maria, que sabia que tinha faltado. Era que estava organizando, e naquele momento a visão que Maria tinha de Jesus, que era o Jesus que transforma. E a visão que ela levou para casa do Senhor Jesus foi de Jesus, aquele que transforma. Vamos para o outro texto. Então, João capítulo 2, Maria tem a visão daquele Jesus que transforma. Eu vi uma frase que diz assim, e eu achei interessante essa frase. Diz assim: a natureza nos forma, o pecado nos deforma, a educação nos informa, a penitência nos reforma. Mas só Jesus tem o poder para nos transformar. João capítulo 4, versículo 1 ao versículo 30, também nós não vamos ler, mas nos mostra 3 encontros que um homem chamado Pedro teve com o Senhor Jesus. O texto nos mostra aqui de João capítulo 4, versículo 1 ao versículo 30, que Pedro encontrou o Senhor Jesus em determinado momento, próximo a Galileia. E ali então Jesus, em uma grande pescaria, mostrando para aqueles homens, para eles jogarem a rede, e eles jogam a rede e trazem então muitos peixes, e aí Jesus então diz para Pedro: olha, eu vou fazer de ti um pescador de almas, um pescador de homens. Então naquele primeiro encontro, né, Jesus chama Pedro, convida Pedro para que ele pudesse então ser um pescador de almas. Em outro momento, o Senhor Jesus, quando ele é preso, e antes de ele ser preso, ele avisa Pedro e diz: Pedro,
no dia que eu for entregue, no dia que eu estiver para morrer, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E Pedro diz: Senhor, o Senhor não vai, de forma alguma vai acontecer isso, o Senhor não vai ser morto, e de forma alguma também eu vou te negar, porque nunca vou te negar. E aí, quando o Senhor Jesus é preso, Pedro então é questionado se ele era um dos que andava com o Senhor Jesus, nós já conhecemos a história. E aí é interessante que naquele momento, após 3 negativas, o Senhor Jesus passa, e aí Pedro olha para Jesus e Jesus olha para Pedro, e ele lembra então do que Jesus disse, que ele iria negar, antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo 3 vezes. E o texto mostra que Pedro então sai dali e chora amargamente, com desejo de morte, querendo morrer, porque naquilo que ele tinha dito para Jesus, que nunca iria negá-lo, nesse momento ele está negando Jesus. E Pedro sai dali, e para Pedro é como se a vida tivesse acabado. Imagine aquele homem, após esse episódio, ele olha a crise de consciência que ele teve, o peso de tudo que ele teve, e ele olha e diz assim: para mim a vida acabou. É interessante que quando o Senhor Jesus morre, os apóstolos estão reunidos e Pedro é o primeiro a dizer assim: olha, não tem mais nada o que fazer, a única coisa que nós vamos fazer agora é voltar para a nossa vida, pois aquele que nós almejávamos, aquela pessoa que nós acreditávamos, ele morreu, e nós vamos voltar para a nossa vida de antes. Qual é a nossa vida de antes? Vamos ser pescador, vamos voltar a pescar. E Pedro volta a pescar. E quando o Senhor Jesus se ressuscita, o Senhor Jesus vai atrás de Pedro, e Jesus então fala com Pedro mais uma vez. Diante daquilo tudo que Pedro achava que estava perdido, que não tinha mais futuro para ele, que agora ele iria continuar naquela vidinha de outrora. E aí Jesus então olha para Pedro e diz assim para Pedro: tu me amas? E Pedro então responde: te amo. Mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: te amo. E Jesus mais uma vez pergunta a Pedro: Pedro, você tem certeza que você me ama? E aquilo mexeu lá no fundo do coração de Pedro, porque Pedro entendeu que o que Jesus estava perguntando é que o amor, quando nós amamos o Senhor Jesus, ele está implícito uma atitude. Está implícito uma ação. E nós já vimos isso em outros estudos, em outras mensagens. E Pedro agora, ele compreende perfeitamente o que o Senhor Jesus está dizendo para ele. Não é apenas um demonstrar pela boca dizendo eu te amo. Há um tempo atrás nós falamos em uma das mensagens a diferença de escutar e de ouvir. Tem muitas pessoas que escutam Deus, mas poucas pessoas ouvem a Deus. Escutar é apenas um gesto de estar ouvindo alguma coisa, de escutar algum barulho e não dar atenção. Mas ouvir é quando aquilo que entra nos nossos ouvidos desce para o nosso coração e nós atendemos aquilo que entra nos nossos ouvidos. E Pedro entende de tal forma que ele diz: Jesus, eu te amo e eu vou provar e eu vou mostrar a partir de agora o amor que eu sinto por ti. Naquele momento, então, Jesus, para Pedro, qual era a visão de Jesus, ou de Pedro para Jesus? Quem era Jesus naquele momento para Pedro? Quando Jesus chega e diz: Pedro, eu sou Jesus, aquele que disse que não iria te abandonar. Quando Pedro responde do fundo do coração para Jesus, quando ele entende o que estava implícito na pergunta do Senhor Jesus, como Pedro olha Jesus agora? Se Pedro tivesse aqui escrevendo, o que Pedro colocaria nesse papelzinho? Quem é Jesus na visão de Pedro? Quem é? Quem? Não. O que Jesus fez com Pedro? Pedro achava que tudo estava perdido para ele. Pedro achava que não valia mais a pena. Ele negou Jesus. Ele voltou para a vidinha normal dele. Mas Jesus se apresenta a Pedro, mesmo ele achando que não tinha mais jeito para a vida dele, e Jesus se apresenta. Para Pedro, que achava que não tinha mais jeito, a visão de Pedro naquele momento com Jesus era aquele que restaura, aquele que dá uma segunda chance.
Na nossa visão, muitas vezes quando alguém erra com a gente, a primeira atitude que nós temos é dizer que aquela pessoa não serve mais. A amizade dela não serve mais para mim. Ela não presta mais. Eu não quero conviver, eu não quero ter mais contato com essa pessoa. Tal situação eu não quero conviver, não quero mais tal trabalho. Mas Jesus, naquele momento, estava dizendo: Pedro, você é importante. E eu estou te dando uma segunda chance. Você me negou 3 vezes. Mas eu estou lhe dando uma nova oportunidade agora para que você possa fazer diferente. E Pedro então abraçou aquela oportunidade. E nós sabemos pela história o que Pedro fez. Então, na visão de Pedro, Jesus ali era aquele que dá a segunda chance. Jesus é aquele que restaura as vidas. É aquele que dá uma segunda oportunidade. Então, primeiramente, nós vimos que na visão de Maria, Jesus era quem? Era aquele que transforma. Agora, na visão de Pedro, quem é Jesus para Pedro? É aquele que restaura, aquele que dá uma segunda chance. E aí vamos para um outro texto, que é o de João capítulo 4. De Pedro foi João 21 e agora João capítulo 4. Um texto bastante conhecido, não precisa da gente também ler do versículo 1 ao versículo 30. E eu vou contar um pouco da história. João capítulo 4 nos fala de uma mulher que é conhecido no texto como uma mulher samaritana. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que os samaritanos não se davam com os judeus. Não havia uma convivência amigável entre os samaritanos e entre os judeus. E uma das coisas que o Senhor Jesus fez durante o seu ministério, contou uma história falando que o samaritano teve a boa atitude de ajudar um judeu quando este estava caído à beira do caminho. Enquanto outros não queriam ajudar, um bom samaritano o ajudou. E nesse caso aqui nos mostra o Senhor Jesus sendo judeu, tendo contato com uma mulher samaritana. O que nos chama a atenção neste texto, e aí tem alguns detalhes, algumas características que nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, essa mulher, ela estava à beira de um poço. A hora que ela estava era a hora que geralmente as pessoas não iam tirar água, que era a hora de meio-dia. Um horário muito quente. Neste horário, quem geralmente ia tirar água eram as prostitutas, para que elas não pudessem ser recriminadas pela sociedade. Então, como ninguém ia nesse horário tirar água no poço, então as prostitutas aproveitavam este horário para ir tirar água no poço. Então vem um homem, enquanto os apóstolos, enquanto os discípulos vão comprar comida na cidade, Jesus vem neste horário, fica próximo ao poço e ali ele começa a conversar com aquela mulher. Em primeiro lugar, a mulher, ela se surpreende. Por quê? Porque um homem vem conversar com ela. E quando ela observa no decorrer da conversa, este homem é judeu. E o primeiro questionamento que essa mulher faz para Jesus é: como pode tu, sendo judeu, direciona a palavra a mim, que sou samaritana, já que vocês não têm comunhão e não querem ter comunhão com a gente? Mas Jesus não dá confiança para isso. Ele disse: não importa. Não tem o problema de você ser quem você é. E aí é interessante que no decorrer da conversa, aquela mulher, ela começa a dizer: olha, vocês estão dizendo que se adora a Deus em Jerusalém. Nós, porém, adoramos aqui. Jesus vai dizendo para ela: não importa onde vai ser adorado, aqui nesse monte, ali, não importa. E no decorrer da conversa, Jesus também vai mostrando o quanto ele a conhecia e diz: olha, dissestes bem, quem está com você hoje não é teu marido, porque tantos maridos já tivesse, o que está contigo agora não é teu marido. E aí ela se surpreende mais uma vez e diz assim: vejo que és profeta, porque sabes a respeito da minha vida. A cada momento que Jesus ia conversando com aquela mulher, mais surpresa essa mulher ia ficando. E no decorrer da conversa, no finalzinho da conversa, quando essa mulher está toda envolvida na conversa, quando termina aquele diálogo entre ela e o Senhor Jesus, ela então sai com uma grande certeza a respeito de quem Jesus era. E o texto nos mostra que ela esquece da função a qual ela foi fazer ali, que era tirar água. Diz que ela deixa o pote lá no chão,
corre até a cidade e vai anunciar às pessoas, dizendo que encontrou Jesus. Então, na visão daquela mulher, quem era Jesus para ela? Quem era? O que a mulher mais fitou na pessoa do Senhor Jesus? Não. À medida que Jesus ia conversando com ela, o que ela sentia? Como ela ia vendo a respeito daquele homem, daquele Jesus? Cada vez que Jesus dizia, conheço os maridos que tiveste tantos, hoje o que está contigo não é o teu marido. Ela ia se surpreendendo cada vez mais. Então, para aquela mulher, a visão dela a respeito de Jesus era aquele que a surpreende. Cada vez que eles iam conversando, que a conversa ia se decorrendo, ela ia se surpreendendo cada vez mais. Então Jesus era aquele que surpreende. Então deixe-me pegar essas três situações. A primeira, qual era? Na visão de Maria, Jesus era quem? O que transforma. Segundo lugar, para Pedro, o que restaura, o que dá a segunda chance. E para a mulher samaritana, qual a visão dela a respeito de Jesus? Aquele que surpreende. E agora eu faço uma pergunta de novo a você, para a gente concluir. Diante do que você colocou, quem é Jesus para você? Não responda não, segura aí. O que nós observamos em cada uma dessas três situações, cada uma para Maria, para Pedro e para essa mulher samaritana, elas só puderam dizer quem era Jesus diante de uma experiência pessoal. Nós podemos muito bem dizer que Jesus é o Filho de Deus, nós podemos dizer que Jesus é o Salvador, nós podemos dizer que Ele é uma série de coisas, mas isso a Bíblia já diz. Isso a Bíblia já diz. Agora eu pergunto mais uma vez, qual a experiência pessoal de vida que você tem com Jesus, que eu tenho com Jesus? Quem é Jesus na sua visão? Quem é Jesus diante do relacionamento que você tem com Ele, que eu tenho com Ele? Não é diante do que os outros falam, não é diante do que Maria viu, não é diante de que Pedro e do que a mulher samaritana tem, não. Mas é de vivência. Qual é a visão que você tem de intimidade com Jesus? Hoje, eu estou tendo uma visão baseada na visão que outros tiveram? Você não gostaria de reformular a sua resposta? E de dizer assim, eu tenho uma experiência com Jesus e eu vejo Jesus para mim, é disso, é dessa forma. Eu não estou dizendo que o que você disse é errado, não. Mas o que eu estou perguntando agora é, qual foi a sua experiência com Jesus e como você viu Jesus diante da sua experiência, a experiência que você teve com Ele de vida? Como você o viu naquele momento? Como regenerador, como transformador, como aquele que surpreende? Como você o viu? E o que eu gostaria de saber nesse momento é diante da sua vida com Jesus. Diante de algo que Ele fez na sua vida, como você o viu naquele momento? E aí eu gostaria de abrir mais uma vez. Entenda-me bem, eu não estou dizendo que o que você disse é errado. E espero que você esteja me compreendendo o que eu gostaria de expor nesse momento. Não é o que os outros dizem, é da sua vida com o Senhor Jesus. Como você o viu naquele momento? Então, para que outros possam participar, que eu sei que alguns já levantaram a mão, de uma forma resumida, prática e simples, para que todos possam participar. Ô, irmã Nezinha, como a irmã o viu? A senhora o viu como tudo. O senhor pode confiar. O viu como protetor. Alguém mais quer compartilhar? Para você foi como esperança. Lembre-se, o que nós estamos falando é diante de uma situação ou várias situações que você viu Jesus de uma forma diferente.
E não diante do que você ouviu de outras pessoas. Não é diante do que eu estou dizendo como pastor, não é diante do que a Bíblia diz, não é diante do que outras pessoas pregam, mas é diante da sua experiência com Jesus. Porque cada um aqui que nós citamos hoje, nós poderíamos citar outro, cada um aqui teve uma experiência com o Senhor Jesus. E naquele momento, para Pedro, ele estava desiludido. Naquele momento, para Pedro, as coisas estavam no final. Ele disse, agora acabou. E Pedro encontrou em Jesus uma segunda chance. Para aquela mulher, ela viu, ela o surpreendeu de tal forma que ela não pensava mais em distinção de raça. Ela só via uma única coisa na vida dela. Então Jesus foi aquele que a surpreendeu em todos os aspectos. Lembrando que ela era prostituta. O outro aspecto que nós observamos para Maria, aquela decepção que ela poderia ter tido, para ela agora tudo se transformou, se renovou. Então para nós, como Jesus, como eu vejo Jesus diante da minha vida espiritual, diante dos acontecimentos que acontecem. E antes de alguém mais dizer, o que nós podemos observar hoje no dia a dia como igreja, não só nós, estou dizendo igreja a nível geral, a dificuldade que nós temos hoje é justamente de dizer quem é Jesus para nós. Nós vivemos uma vida às vezes tão apática, ou sem conhecimento, ou sem experiência com Deus, que às vezes nós não conseguimos dizer, Jesus é isso para mim. Jesus não está se revelando de forma nenhuma para mim. Mas quando nós passamos a vivenciar, nós passamos a sentir Deus de uma forma diferente. E Deus vai se manifestando, Jesus vai se manifestando na nossa vida, a cada momento na nossa vida de uma forma diferente. E aí eu posso dizer, nesse momento da minha vida, Jesus foi isso. Eu vi nesse momento da minha vida como isso. Neste momento da sua vida, como Jesus está se manifestando? Ou Ele não está se manifestando? Se Ele não está, alguma coisa está errada. Mas se Ele está, quem é Jesus para você neste momento? Como Ele se apresenta neste momento para você? Então vamos pensar, se é o momento da gente refletir e perguntar para a gente mesmo, olhar e dizer assim, como Jesus está se manifestando ou não está? Jesus, eu olho, eu apenas sei dizer o que os outros dizem, que é Salvador, que é promessa. Não é que não seja verdade, mas eu repito o que os outros estão dizendo, eu não tenho. E aí eu gostaria de concluir dizendo o que Jó disse lá em Jó 42. Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, porque os outros falavam, ou até eu mesmo falava. Mas depois do que Jó passou do capítulo 1 até o capítulo 41, Jó tinha mais do que motivo para dizer, agora é diferente. Agora eu não te conheço de ouvir falar. Agora eu te conheço de ter uma experiência contigo. Eu te conheço agora porque o Senhor se manifestou de várias formas no período dessa doença que eu tive. Agora os meus olhos te veem. Eu consigo te contemplar de uma maneira diferente. Eu tenho uma intimidade contigo. Eu consigo vivenciar-te de uma forma diferente. E é isso que acontece na nossa vida. Quando nós olhamos Jesus sob um aspecto diferente, nós podemos dizer, agora eu convivo contigo. E a nossa vida então vai mudar. No próximo final de semana nós vamos dar continuidade a respeito desse tema. Quem é Jesus para nós? Mas eu gostaria que você pudesse sair daqui hoje lembrando de Maria, de Pedro e da mulher samaritana. Só para ver se ficou na nossa mente. Qual o olhar de Maria em relação a Jesus? Era aquele que transforma. De Pedro, aquele que restaura. E Jesus surpreende. Então, durante essa semana, como Jesus vai lhe surpreender? Como Ele vai lhe restaurar? Como? Então, o desafio que eu estou fazendo aqui hoje é sobre a sua vida individual com Deus. Não é na igreja, não é para mim, não é para sua esposa, para o seu amigo, para o seu filho. Não, é para você e Deus. Como Ele vai, qual o aspecto, qual a visão que você vai ter de Jesus durante essa semana?
como Ele vai fazer agir na sua vida. Então, que nós possamos pensar a respeito disso. Vamos orar? Enquanto eu estou orando, pedir o pessoal do louvor que vem para a gente encerrar com o cântico. Deus amado, seja com cada um de nós no nosso vivenciar contigo do dia a dia. E lhe pedimos, ó Deus, como igreja, que a nossa vida individual seja renovada, seja transformada de glória em glória. Que a cada dia, ó Deus, nós possamos parar para pensar, refletir sobre a nossa vida, de como deve ser o nosso trilhar, o nosso caminhar contigo a cada momento. Às vezes na correria do dia a dia, nas dificuldades do dia a dia, nós não paramos para saber como é que está a nossa intimidade contigo, para saber como é que nós vamos andar contigo. Às vezes, diante de qualquer batalha, o pensamento que vem na nossa mente é de desistir, é de se afastar da igreja, é de se afastar dos irmãos. Mas isto mostra a nossa atitude falha de quão fraco nós estamos diante do Senhor. Mostra o quanto nós estamos infantilizados ou meninos espiritualmente diante do Senhor. E se demos então, e se vamos dar, ó Deus, continuidade a um pensamento como esse, é porque realmente nós não estamos tendo uma experiência contigo. E a visão que nós estamos tendo do Senhor é totalmente distorcido em relação ao que a Tua Palavra nos ensina. Então lhe peço, ó Deus, que o Senhor venha a cada momento encontrar espaço na nossa vida, para que nós possamos vencer as batalhas, para que possamos nos revestir da armadura, para que Efésios 6 seja realmente o nosso proceder. Que diante das experiências que tivermos com o Senhor, nós possamos romper barreiras. Que possamos nos defender, mas que possamos também atacar e adentrar o campo inimigo. Nos fortaleça, ó Deus. Que o Senhor seja força, que o Senhor seja proteção, que o Senhor seja escudo, que o Senhor seja capacete. Que cada um aqui nessa igreja possa te ver de uma maneira e que possa se fortalecer diante disso. Ó Deus amado, assim nós oramos como igreja, pedindo a Tua intervenção no nosso viver. Lhe peço, ó Deus, não nos deixe apáticos. Não nos deixe, ó Deus, sem passar por dificuldades ou problemas, porque quando não vêm as dificuldades, os problemas, nós não crescemos e nós não saberemos enfrentar. E é nesse momento que vai mostrar o quanto nós queremos estar contigo ou não. Então, ó Deus, esteja com cada um aqui nessa noite, independente das dificuldades, dos problemas. Ensina-nos a amadurecer diante desses problemas que nós estamos enfrentando. Ensina-nos a te ver de uma maneira mais íntima e que nós possamos crescer para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos em nome desse nome poderoso que é o Teu nome, Jesus. Amém.